aumento dos servidores do Judiciário e do Ministério Público neste momento. Vossas Excelências sabem que ao dizerem sim aqui, ou sabem, ou são totalmente ignorantes com relação à estrutura federal ou financeira, ou fingem que não sabem. Porque acho que Vossas Excelências não perceberam que nós não chegamos no fundo do poço. Não chegamos no fundo do poço porque o salário de Vossas Excelências está em dia. Porque o salário dos milhares de servidores dessa casa está em dia. O salário do Judiciário está em dia. Os salários do Ministério Público estão todos em dia. Os salários dos nossos vizinhos aqui, do Tribunal de Contas da União, estão em dia. Os salários de juízes e promotores de 150 mil, 200 mil, estão em dia. Realmente o setor público brasileiro não abriu os olhos para a crise que nós estamos. A crise não chegou aqui. E nós, nos marajás do serviço público, nos salários mais altos do serviço público, a crise não chegou. Ninguém aqui se deu conta da crise. Ninguém aqui se deu conta das 200 mil empresas fechadas no Brasil. Ninguém aqui anda na rua e vê o número de zumbis andando de madrugada, porque estão perdendo suas casas, perdendo sua fonte de renda. Ninguém tem conta, ninguém se deu conta de nada. Os senhores vivem aonde? Os senhores são alienígenas ou alienados? A crise não chegou na vida dos senhores e nem daqueles que cercam os senhores e que influenciam no voto. Porque o povo não influencia no voto de Vossas Excelências. Quem influencia são os capa-pretas que vêm aqui. E não estão aqui representando o Judiciário. Não estão aqui representando a instituição do Ministério Público. Estão aqui representando o seu bolso, única e exclusivamente. E é para esses que alguns aqui, por medo e por covardia, votam a favor. Esses os senhores defendem. A esses vocês temem. Talvez aos seus eleitores não, porque muitos aqui, com acordos espúrios, compram os seus votos. Eu vi aqui parlamentares usarem a palavra justiça. Vossas Excelências não tiveram o mínimo de educação e não estudaram o que significa a palavra justiça. Que justiça é essa? Que aumenta o salário daqueles que têm emprego garantido e que têm os maiores salários da vida brasileira. Os maiores salários do povo brasileiro estão aqui representados e Vossas Excelências dizendo que esses salários são urgentes de debater, que não precisam passar pelas comissões como todos os outros salários de qualquer servidor público federal. Justiça, não use essa palavra. Aliás, vocês indignam essa palavra quando a usam para defender este tema. Vossas Excelências estão dizendo sim aqui para aqueles que têm o maior pedaço do orçamento federal no seu bolso de forma individual. Isso quer dizer que Vossas Excelências estão dizendo não, não é urgente aqueles que ganham menos na estrutura pública federal. Não, não é urgente a questão do desemprego. Não, não é urgente a falta de estrutura na saúde, na segurança, na educação. Me chamaram de demagogo. Demagogo é quem pega o microfone para dizer sim para todos. É impossível dizer sim para todos. E, de novo, a escolha deste plenário é dizer sim para os que menos precisam nesse momento. Isto não pode ser chamado de justiça. E tenho certeza que aqueles milhões de brasileiros que foram às ruas para motivar Vossas Excelências a dizer sim pelo impeachment, e aqueles que foram às ruas para dizer não ao impeachment, estão contra estes projetos que Vossas Excelências estão dizendo sim hoje. Todos esses milhões dos dois lados diriam não. Vossas Excelências, já que virou mania nacional, estão cuspindo na cara dos brasileiros.